João 11, 25. Declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. De todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você pode crer nisto? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã. Ele disse: o mestre está aí e te chama. E ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ia ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-a, lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Walter. Jesus, pois, quando viu chorar e chorarem também os judeus que estavam ali, comoveu-se e perturbou muito em espírito. E perguntou: onde pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. É o segundo menor versículo da Bíblia. O primeiro é: não matarás. Este tem 11 e outro tem 10 letras. Disseram então os judeus: vede como o amava. Mas alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que com este não morreste? Jesus, pois, comovendo-se, outra vez profundamente foi ao sepulcro, e era uma gruta, e tinha uma pedra colocada sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouve, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Pai querido, que palavra linda, que milagre provocado, que algo extraordinário. Fala conosco nessa noite e nos dá a tua direção, para a tua glória e honra. Amém. Quem crê, fala comigo assim: Deus vai falar comigo. E você pode assentar-se. Eu espero que todos estejam bem, com saúde, que a sua casa esteja em paz e que hoje você possa abrir o coração para receber de Deus algo que foi pregado nos 2 cultos da manhã. E de manhã tivemos alguns momentos específicos. O primeiro culto, a palavra foi muito graciosa e trouxe à existência alguns sonhos no coração da igreja. O segundo culto, eu creio que Deus fez algo novo no nosso meio, tirando algumas situações de sepultura e trazendo a vida, mostrando para a gente que a sepultura só está limitada à vitória por uma pedra, e removendo a pedra, os 2 mundos são interligados. E agora à noite, eu quero que Deus fale com você, porque eu preciso que você saia daqui afiado para produzir. O segredo do retorno de um povo a uma igreja é se durante a semana o seu culto tiver cultivo. O segredo do retorno do povo frequentar uma igreja, sair da sua casa e vir para um lugar, é se durante a semana aquilo que ele ouve, aquilo acontece, produz
ou o sustenta pelo menos, ou anima, ou encoraja, ou faça com que ele não desista em meio às dificuldades. E Deus trabalha com propósito, irmãos. Deus não trabalha sem propósito. Muitas vezes o silêncio de Deus na nossa vida, a quietude de Deus na nossa vida é um propósito. Às vezes está próximo e nunca chega. Estava próxima à venda da casa daquela irmã e nunca chegava. Está próximo, às vezes, uma resposta e nunca chega. Mas nós não esperamos em Deus apenas neste mundo. Se nós esperássemos em Deus apenas neste mundo, Paulo diz que seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é paz, ele é alegria, ele é justiça. E que nessa noite Deus possa trazer paz, alegria e justiça em nossas vidas. Que Deus possa proporcionar momentos alegres a você. Essa semana retrasada eu estava aqui na igreja, fui ungir um carro de um irmão. Só esse mês acho que já ungi uns 10 ou 12 automóveis. Todo domingo 3, 4, depois termino os cultos. E esse irmão é o Jean Pellegrini, vinha voltando na estrada e falou com a esposa dele, olha, passou um carro por ele, eu falo o nome porque ele permitiu que eu falasse o nome depois do terceiro culto. Passou um carro, ele falou assim, puxa vida, quem sabe em dezembro, quando a gente descer para a casa dos pais, a gente não desce com um carro desse. Era um SUV, linda, um carro parecido com esse. 3 dias depois, ele chega para trabalhar, onde ele trabalha na cerâmica, um comércio comprou o piso e pagou com exatamente o carro que ele gostaria de ter, que ele viu na estrada. E estava lá, vende-se. Ele falou assim, nossa, é o carro do sonho. É o carro que eu queria ter. Aí ele foi lá e falou com o patrão, falou assim, olha, eu tenho um carro quase novo, você aceita no negócio? E o negócio foi espetacular para ele, tipo assim, ganhando dinheiro na venda do carro e comprando outro mais barato. O patrão falou assim, aceito sim, você me volta tanto. Ele falou assim, então vou lá em casa, amanhã, à noite, nós vamos fazer as contas e ver se dá para comprar, e aí a gente decide. Chegou no dia seguinte, triste, falou para o patrão assim, olha, não dá para comprar. Não tem condição de comprar, porque a conta não vai fechar. Então, é um sonho, mas fique para lá. Na hora do almoço, o patrão o chama e fala para ele, faz uma proposta um pouco menor. Um pouco menor. E mesmo assim, a conta não bateu, não fechou. E já apareceu outros compradores, porque já tem quem compra esses carros rápido. Mas aí, o patrão percebeu que ele estava muito interessado no carro, muito interessado. E foi lá e disse para ele assim à tarde, ó, a última proposta é pegar ou largar, você volta tanto para mim, um valor menor ainda, e você só paga em 2019, como você quiser sem juros. Eis que essa bênção possa estar sobre a sua vida também. Resultado, eu ungi o carro domingo à noite aqui. Domingo passado. Eu contando isso, parece que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, não. Mas é gostoso receber uns agrados, sim ou não? Que marido que fala para a esposa que a ama aqui? Deixa eu ver, vai levantando a mão, deixa eu ver. Levante a mão, deixa eu ver. Que marido que fala para a esposa que a ama, você fala que a ama, fala, aleluia. E esses maridos que falam que ama, faz quanto tempo você não manda uma flor para ela? Quem mandou recentemente, fica com a mão erguida. Olha só, olha só, olha só. É isso aí. Parabéns, parabéns. Esses maridos que diz que ama, levou ela para jantar fora, nem que fosse comer um hambúrguer no Zé Pilintra, lá na esquina, lá. Hã? O nome é feio, né? Levou? Graças a Deus.
Então você realmente pode dizer que ama, porque você agradou, você proporcionou um momento de alegria para ela. Eu falei Zé Pilintra porque é o único nome que surgiu na minha cabeça aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Semana passada, sexta-feira, 5 horas da tarde, eu fui no centro de Piracicaba e cruzei uma rua e tinha uma frase num carro. Sabe o que dizia a frase? Esqueci de falar para você. Foi o seu tranca-rua que me deu. Eu achei forte demais. Falei, deve ser brincadeira, né? Resultado, Fábio, eu entrei no trânsito tudo de novo para ir lá ver se realmente estava escrito isso. Porque foi Deus quem me deu, né? Faz parte do milagre, é de Jesus, 100% de Jesus. Eu nunca tinha visto isso. Alguém viu esse carro na cidade? Viu? Olha, viu? É um carro prata, se eu não me engano. Aí eu voltei, a hora que eu vi as pessoas, elas realmente devem ser ligadas ao tranca-rua. A hora que eu olhei assim, falei assim, meu Deus. Eles começaram... Então, é uma forma de dizer também que lá também acontece. Olha, eu não sirvo a Deus só para Deus me dar um carro. Você não serve a Deus só para Deus te dar uma bênção, uma prosperidade. Mas são momentos de alegria que Deus nos proporciona. E eu vou dar uma palavra profética na sua vida. Deus vai trazer momentos de alegria na sua casa. Quem crê vai dando glória a Deus. Com alguns presentes. Você pode dar um aleluia por isso. Então Deus faz algumas coisas. Ele trabalha com propósito. E na casa que não acontece nada, esse silêncio tem propósito. Sexta-feira eu fui ver um pregador, Lipão, pastor Lipão, da Onda Dura de Joinville, lá na igreja do pastor Paulo Nardino. E ele contou um testemunho. Ele hoje lidera 3.000 jovens, ele tem uma ideia de igreja e já abriu 18 igrejas, ou está próximo de 40 igrejas. Aonde ele está tem 3.000, e aonde ele abriu nas outras 39 tem 3.000. Então, onde ele está, realmente, ele é um fora de série. E aí, conversando assim, ele contou um testemunho. Ele tem uma ideia de igreja e funciona. E funciona. E eu creio que Deus, às vezes, não quer uma cópia, Ele quer coisas naturais. E Ele usa coisas naturais que tem na pessoa. Na pessoa, que é da pessoa. Por exemplo, não adianta você achar que contar 2 ou 3 piadas, um culto está completo. Não, é como se conta a piada. E eu deixo bem claro aqui que eu sou um contador de história. E o meu ministério é um ministério de motivação. O da pastora Lourdes é um ministério de milagres. Cada um tem um ministério. Cada um tem uma função. Então, eu não tento fazer aquilo que eu não tenho autoridade, mas também não deixo de fazer aquilo que Deus me dá graça para fazer. E Deus deu para ele uma visão de igreja, ele ia trabalhando. E ele reuniu muitos viciados em drogas. Ele mesmo tem 2 alargadores na orelha, bem grande. Daqui a pouco, quando tiver com uns... É bonito quando tem 30, quando tiver com 60, a orelha, porque a orelha diz que a orelha nunca para de crescer. Orelha e nariz cresce a vida inteira, viu, filho? Você já viu gente que tem 90 anos, que a orelha está crescendo? Continua crescendo. Aí talvez fique um pouco estranho. E ele tem 2 alargadores, ele tem um monte de tatuagem. É o estilo dele, usa roupa jovial, fala uma linguagem boa, sabe conversar, moço bem apresentado, parece um artista de cinema. Rapaz, é bonito. É, bonito. E tem a graça para fazer. Então, ele reuniu muita gente igual. Reuniu muita gente igual. Só que aí o delegado da cidade recebeu uma denúncia da promotoria em Joinville, dizendo que ele fazia apologia ao crime. Porque era muito viciado em droga, que ia naquela igreja. E que ele fazia apologia ao sexo. E ele falou assim, pastor, eu prego contra o sexo fora do casamento,
e eu prego contra as drogas. Só de ex-viciados batizamos mais de 1.000 pessoas. Você pode dar um glória a Deus por isso? E eu estou sendo acusado de uma coisa que eu falo contra. O delegado pega o processo, um calhamaço assim de folha, e vai analisando folha por folha. E nisso ele precisa assistir os cultos, ver o que o pastor prega. E nisso ele precisa assistir os vídeos, ver o que o pastor posta. E nisso ele precisa ver as fotos, ver aquilo que o pastor diz. E o delegado chamou o pastor. Falou assim, por mim, pastor, a gente arquivava o processo hoje. É lindo o trabalho que você faz. Recuperando jovens, recuperando pessoas que estão envolvidas em traumas, mudando a vida das pessoas. Você está sendo, isso aqui é perseguição religiosa. Mas aí, irmãos, que muitas vezes os outros crentes, quando vê o sucesso de alguém e não tem o mesmo sucesso, acabam falando mal. Não fala mal de ninguém, irmão. Não fala mal de igreja que vai indo para frente. O que o pastor faz? Se ele tiver a direção de Deus, deixa ele com Deus. Deixa ele na mão de Deus. Você pode não concordar, você não é obrigado a frequentar. Mas não critica. Porque são pessoas que têm uma ideia daquilo que Deus lhe deu. E Deus dá algumas ideias para alguns. As pessoas criticam a Igreja Universal, falam mal da Universal, que pede dinheiro, não sei o quê. Sabia que a Universal ela mantém um hospital em São Paulo chamado Instituto Moriá? Tem que tirar o chapéu para eles. Você liga a televisão, está lá eles pregando, você liga a televisão, mas eles pedem dinheiro, dá quem quer. Ninguém é obrigado. E quando dá, Deus dá também, porque Deus não fica devendo para ninguém, é uma roda. É uma vida de mão dupla. Então, às vezes a gente criticar, vamos fazer o nosso papel. Vamos trabalhar. Vamos fazer aquilo que está no nosso alcance. Aquilo que Deus colocou na nossa mão. E aí o delegado falou assim, isso é uma perseguição religiosa. Mas eu não posso arquivar, tem que encaminhar para a promotoria. Encaminhou para a promotoria. E ele ficou muito bravo. Poxa vida. Onde já se viu? Eu prego contra, sou acusado de uma coisa que eu prego contra. O promotor falou assim, vamos fazer um acordo. Você assume aqui e você paga em cesta básica. Ou serviço voluntário. É o melhor negócio para você. Faz um acordo, assina aqui. O juiz que ia analisar o processo mandou chamar o pastor. Vem cá, pastor. Eu estou analisando o teu processo e vou dizer uma coisa para você. Vão te propor um acordo. Não faça. Joga duro. Não faz acordo. Quando vir na minha mão, eu me comprometo em arquivar esse processo e dar ganho de causa para a igreja, porque isso aqui é perseguição religiosa. E assim aconteceu. Chegou na mão do juiz e o juiz arquivou o processo. Você pode dar um glória a Deus? Passou 60 dias. O tempo passa. Ele recebe uma visita na igreja. Quem que era? O delegado. Pastor, eu queria conversar com o senhor. O senhor sabe que eu fui o delegado do seu processo? Sim. E eu, para poder saber o que eu ia fazer com você, eu tive que estudar o teu processo. Então eu assisti teus cultos várias vezes, vi tuas pregações, tuas postagens. Eu vim aqui porque eu quero o seguinte do senhor. Eu quero dizer para o senhor que eu preciso aceitar o Jesus que o senhor prega. Eu preciso me converter. Olha só, irmão. Deus trabalha com propósito. Fala assim, o meu Deus não dá tiro no escuro. De novo, o meu Deus não dá tiro no escuro. Ele trabalha com propósito. Então, se Deus está quieto demais na sua vida, se alguma coisa não está acontecendo do modo que o Senhor queria, você está pensando que ele está atrasado, vou dar uma notícia para você: Deus não chega atrasado e nem adiantado. Ele chega na hora certa, na hora do milagre.
Olha esse caso. Nós estamos num culto chamado Provocadores de Milagres, a terceira semana. E é lógico que os milagres vão acontecer. O que se foca cresce, milagres estão acontecendo. Jesus estava em Betânia, Jesus estava em Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém. E perto de Jerusalém, 9 quilômetros, irmãos, 9 quilômetros. Quanto você leva para andar 9 quilômetros? Estava Betânia. Jerusalém, Betânia. Rápido, no máximo de carro 25, 30, 40 minutos, no máximo por causa do trânsito e das vielas. A pé, 1h30, com mais pessoas andando junto, 2 horas ele estava lá. Chegou a notícia para Jesus. Lázaro está doente, muito doente. O senhor tem que ir para lá. Ele não conseguiu ir. Será que ele não conseguiu ou será que ele não foi porque Deus tinha um propósito? Será que esse tempo de espera para as respostas que você aguarda, Deus não tem um propósito? Nós temos que, Silvia, sossegar o nosso coração. Quem tem coração agitado é o mundo. O mundo que anda agitado pelo que vai a vez de comer, o que é a vez de vestir. E aí o reino de Deus é diferente do mundo. O reino de Deus fala assim, ó, olhai por os lírios do campo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, e não cai um pardal que Deus não conhece. Olhai. Quando eu vou para minha casa lá em Peúna, e sobra pão na toalha, eu faço questão de pegar aquelas migalhas e jogar no lugar que os passarinhos vêm. Aí eu falo assim, Senhor, hoje, desses aqui, o Senhor não precisa se preocupar que eu estou ajudando a cuidar. Isso é ponto diante do céu, irmão. Porque todo dia alguém pede para alguém jogar farelo para alguns passarinhos, porque eles têm que comer. E quando ninguém joga, eles morrem de fome? Não. O Senhor as alimenta. Então a gente às vezes anda ansioso, e essa ansiedade pode até às vezes causar algum problema maior na sua vida. E Jesus não veio, não mandou um recado, não mandou um zap, não mandou uma notícia, não mandou um e-mail, não fez uma ligação, nada. Não foi. Daqui a pouco Jesus presume, percebe, sente que Lázaro tinha morrido. E ele fala assim, Lázaro dorme. E alguém disse assim, se dorme, está bem. Ele ficou por isso mesmo. Depois ele fala de novo, nosso amigo Lázaro dorme. E nós vamos lá acordá-lo. Esse dormir não era dormir de sono, era ter morrido. Lázaro morreu. E nós vamos lá acordá-lo. Irmãos, guarda isso no seu coração. Um provocador de milagre que anda debaixo do propósito de Deus, ele canta a vitória antes da hora. Você pode dar um glória a Deus por isso? Canta a tua vitória, irmão. Aí isso é ser prepotente? Não. O prepotente Deus abate. O altivo Deus abate.